A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Abra aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, verso 42. Lucas 23, verso 42, que diz assim: Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos repetir, Lucas capítulo 23, verso 42. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo aponta para a volta iminente do Senhor Jesus. Não há mais tempo de brincarmos de ser crente, pois o que nós podemos ver, irmão, e perceber é que Jesus ele está voltando. As profecias se cumprindo, o que diz a Bíblia está se cumprindo, o que Jesus disse está se cumprindo, os que os profetas falaram cumpre-se nos dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor. Não há mais tempo para nós brincarmos, não há mais tempo para nós brincarmos de ser cristão, de ser evangélico, de ser crente, não. Muitos, meus irmãos, estão levando, na verdade, não estão levando a sério a respeito da volta de Jesus. Muitos estão dormindo e não estão se importando, estão vivendo uma vida sem se importar com a eternidade. Muitos cristãos evangélicos esfriaram a sua fé. Hoje buscam um Deus imediatista que satisfaz seus desejos, ao invés de buscar o Deus da salvação, o Deus, aleluia, que ofereceu o seu próprio Filho Jesus para em resgate de nossas almas, para que fosse salvo todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, é o que tem acontecido nesses últimos tempos. A profecia de Jesus hoje se cumpre diante dos nossos olhos, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 24, no verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas para aqueles que se manterem firmes no propósito, segundo Mateus no capítulo 24, verso 13, diz o seguinte: mas quem perseverar até o fim será salvo. Os evangelhos são as boas novas sobre os acontecimentos da vida, da morte e ressurreição de Jesus. A palavra evangelho no grego significa boas novas, se refere a uma boa notícia. Ainda que cada evangelho tenha o seu ponto de vista e o seu público-alvo, eles não se divergem, eles se completam. Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles nos mostram Cristo através de seus milagres, de seus prodígios e maravilhas, cada um com seus detalhes, porém mantendo a mesma ótica. O Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, nos apresenta Jesus como servo e tinha o seu público-alvo, os romanos. Marcos, no capítulo 10, verso 45, nos diz o seguinte: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. No Evangelho de Mateus, nos apresenta Jesus como o Messias e o legítimo rei de Israel. E o seu público-alvo eram os judeus,
No primeiro versículo de Mateus, Jesus é apresentado como filho de Davi, sendo Davi rei. Então Jesus é o herdeiro do trono, portanto Jesus é rei. Lá no capítulo 2 de Mateus, os magos procuravam o lugar aonde nasceu o rei dos judeus. Mateus no capítulo 2, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, e eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam, verso 2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. No Evangelho de Lucas nos apresenta a humanidade de Jesus e a sua divindade ao mesmo tempo, ou seja, Jesus é 100% homem e é 100% Deus, e o seu público-alvo ali eram os gentios. No livro de João, João foi o último evangelho escrito. Ele nos afirma que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, que Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele afirma isso já no seu evangelho, quando ele diz lá no capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João escreveu para fortalecer a fé dos novos convertidos. Eram comunidades cristãs que estavam espalhadas pelo Império Romano. Juntos, os 4 evangelhos fazem um relato completo da vida, da morte e ressurreição de Jesus, afirmando que os homens só alcançariam ou só alcançam a salvação através da fé em Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto lido lá no princípio nos mostra que a salvação pode ser alcançada até o último instante de vida. Foi o que aconteceu com o ladrão crucificado ao lado de Jesus. Lucas 23, verso 42, então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então nós temos aqui a história de 2 malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda, sendo que a Bíblia nos relata que os 2 ladrões da cruz escarneciam de Jesus. Mateus no capítulo 27, verso 44 diz: o mesmo lhe lançaram em rosto também os salteadores que com eles foram crucificados. Marcos capítulo 15, verso 32 diz: desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com eles foram crucificados o injuriavam. Ou seja, os ladrões e salteadores, inicialmente eles escarneciam e zombavam do Filho de Deus, mesmo estando à beira da morte, mesmo estando pendurado na cruz, mesmo passando pela mesma agonia, eles zombavam de Jesus. Aqueles homens escarneciam de Jesus, dizendo: se tu és realmente o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Porém, um se arrepende, um foi salvo, mas o outro continuava firme na sua incredulidade. As pessoas que estavam assistindo à crucificação também zombavam do Senhor. Lá em Mateus capítulo 27, verso 39 diz o seguinte: e os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Mateus capítulo 27, verso 40 diz o seguinte: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os fariseus e os escribas também zombavam dele, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és realmente o Rei de Israel, desce da cruz e creiamos em ti.
Lá no livro de Lucas, capítulo 23, verso 34, diz: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Mesmo em meio a tanto escárnio e zombaria, mesmo em meio a tudo que ele sofreu e estava sofrendo na cruz, Jesus ali com seus braços estendidos, já à beira da morte, dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! E eu acredito que a partir deste momento, aquele ladrão que estava à sua direita, ele percebe o seu erro. Quando Jesus suplica o perdão ao Pai pelo que eles estavam fazendo, e a partir daquele momento bate o arrependimento. Aquele homem passa a entender que a sua última esperança de salvação está ao seu lado, Jesus Cristo, o Salvador. Então, o outro ladrão, o da esquerda, ele continua em sua zombaria, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. E de repente, o ladrão da direita, ele arrependido, fala com seu companheiro lá em Lucas capítulo 23, verso 40 ao 43, que diz no verso 40, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. No verso 41 diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Lá no verso 42 diz: então disse ele: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus, lá no verso 43, responde para aquele homem dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! O que nós podemos ver e observar é que no último momento de vida daquele ladrão, daquele salteador, daquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus porque ele pagava o que estava fazendo, o que merecia, houve então arrependimento. Ele se arrependeu, ele percebeu o seu erro, ele entendeu que era miserável pecador. Ele percebeu que precisava do perdão de Deus para se salvar. Então foi quando ele, arrependido, pede a Jesus para entrar no reino de Deus. Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus imediatamente lhe diz: hoje mesmo estarás comigo lá no paraíso. Louvado seja Deus. Aquele homem sem esperança de vida, aquele homem condenado à morte, aquele homem que estava prestes a ir ao inferno, agora se arrepende do seu último momento de vida na terra, passa a crer no Senhor Jesus, entrega a sua vida a Cristo e ora pedindo para entrar no reino de Deus. Ele reconhece o quão pecador e miserável ele é. E ao perceber isso, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Isso então me leva a fazer uma pergunta: para onde vai a tua alma depois da morte? A pessoa, quando ela morre, a sua alma tem dois destinos: ou ela vai para o paraíso, para o seio de Abraão, ou ela vai para o inferno. O seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma ou vai para o paraíso ou vai para o inferno. Depois que a pessoa ela se entrega a Cristo através do arrependimento de pecado, quando ele morre, a sua alma vai para onde Cristo está, vai para o paraíso, vai para o seio de Abraão. Assim foi com o ladrão da cruz. Quando ele se arrepende, ele diz: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi imediata: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas para que isso aconteça, tem que haver, meu irmão, o arrependimento.
tem que entregar a sua vida totalmente a Jesus Cristo. Existem duas expressões que os judeus usam para simbolizar o estado de descanso do servo de Deus depois da sua morte, que é o seio de Abraão ou o paraíso. Da passagem do ladrão da cruz deixa bem claro que este estado de descanso é ao lado de Cristo, é ao lado de Jesus. Aquele homem já estava condenado ao inferno, mas houve então arrependimento e ele se salvou no último instante, quando ele percebeu. Aleluia! Ele repreendeu o seu companheiro e disse: Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Depois do encontro que teve com Jesus, ele foi morar com Cristo no paraíso. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Estevão, antes de ser apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Lá em Atos capítulo 7, verso 55, 56, diz assim o 55: Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. 56 fala assim: E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão disse em Atos no capítulo 7, verso 59, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, meus irmãos, eu entendo que assim que o homem ele morre, o seu espírito deixa o seu corpo e vai ao encontro de Jesus. Foi o que aconteceu com Estevão. Ele, no momento de sua morte, o seu espírito deixa o seu corpo e vai ao encontro de Jesus. Estevão já era convertido. O ladrão da cruz se converteu no último instante. Agora, meu irmão, eu posso dizer a você que é a sua vez. Arrependa-se, converta-se a Cristo. Talvez seja a sua última chance. Hoje Deus está te dando esta oportunidade. Crê no Senhor Jesus e se arrependa de seus pecados. Veja aí, quando Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam louvores e oravam ao Senhor. Quando de repente houve um terremoto e abriu-se todas as celas da prisão, e o carcereiro, quando viu, pegou a espada para tirar a sua própria vida. Paulo, ao ver o que estava acontecendo, disse: Não te faças isso, não faças mal a você, não faça isso. Aleluia, porque estamos todos aqui. Aquele homem, pasmo pelo que aconteceu, então se vira para Paulo e diz: Senhores, o que é necessário para que eu possa me salvar? Paulo então responde para ele e diz: Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia, aleluia. Então ainda há oportunidade. Ainda há uma última chance para você se entregar a Cristo. Há uma última chance para você ser salvo. Crer no Senhor, arrependa dos seus pecados, entregando a sua vida totalmente a Cristo, assim como fez aquele homem que foi crucificado ao lado do Senhor. Ele se arrependeu, ele se converteu e disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus lhe responde imediatamente: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E isso eu entendo, que a salvação é de imediato, que no momento que você se arrepende, que no momento que você entrega a Cristo, você é salvo. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele homem lá da cruz, ele se arrependeu dizendo: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus respondeu de imediato: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, arrependa-se e você será salvo. Arrependa-se enquanto você pode, enquanto você tem vida, porque quando você morrer, aleluia, a sua alma está garantida ao lado de Cristo. Aleluia,
porque quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, os que estão mortos ressuscitarão primeiro e irão ao lado de Cristo. Então arrependa-se para você ir morar no céu com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.